Sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, e hoje falaremos sobre o fascinante mundo das plantas. Mais especificamente, falaremos sobre a classificação das plantas e, mais especificamente ainda, falaremos sobre as briófitas. As plantas se dividem em dois grandes grupos: o grupo das criptógamas, que são as briófitas e pteridófitas, e o grupo das fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. A grande diferença entre esses dois grupos é que o grupo das criptógamas não apresentam sementes, portanto, elas não apresentam nem flores e nem frutos. Já as fanerógamas, todas apresentam sementes e algumas apresentam flores e frutos. Nessa aula, falaremos sobre as briófitas. As briófitas, por sua vez, são divididas em dois grandes grupos: o grupo dos musgos e o grupo das hepáticas. Na verdade, existe um terceiro grupo chamado de antóceros, mas como existem poucas espécies, não serão abordados nessa aula. Todas as briófitas têm uma característica em comum: elas sempre apresentam pequeno diâmetro. Iniciaremos falando dos musgos. Além de pequenos e de não apresentarem sementes, os musgos são avasculares. Avasculares significa que não apresentam vasos condutores de água e nutrientes. Vou comparar com nós seres humanos. Só somos grandes porque possuímos vasos sanguíneos que transportam nutrientes, oxigênio, água, etc., a todas as células do nosso corpo. Existem animais que não apresentam vasos sanguíneos e por isso são sempre pequenos. Igualmente, plantas que não apresentam vasos condutores não conseguem ter grandes diâmetros, pois não conseguiriam nutrir de forma eficiente todas as suas células. As briófitas, de um modo geral, são as plantas mais simples que existem e são encontrados em locais úmidos e sombreados. Exatamente por não terem vasos condutores, precisam estar em locais úmidos, pois a absorção de água e nutrientes acontece de célula para célula em um processo bem lento. E precisam estar em locais sombreados, pois se desidratam com facilidade. Existem mais de 10.000 espécies de musgos. As hepáticas apresentam as mesmas características dos musgos. A diferença está no seu formato. Esse formato mais folhoso se assemelha ao fígado humano e por isso recebeu o nome de hepatos, que significa exatamente fígado. Existem mais de 6.000 espécies. Agora vamos falar sobre a fase reprodutiva das briófitas. Falaremos sobre o seu ciclo haplodiplobionte. Parece um palavrão, mas na verdade não é. Significa apenas que essas plantas apresentam alternância de gerações. Em uma geração, elas são de um jeito, na geração seguinte são de outro jeito, e na terceira geração volta a ser igual à primeira e assim sucessivamente. Na imagem do canto, vemos a estrutura de um musgo. Aqui nós temos filóides, que parecem folhas, mas não são, cauloides, que parecem caules, mas não são, e rizóides, que parecem raízes, mas também não são. Por que não são considerados folhas, caules e raízes verdadeiras? Pelo simples fato de que não apresentam o já citado vasos condutores. Vamos analisar essas estruturas com mais cuidado. Utilizarei como exemplo um musgo. O musgo ele apresenta uma de suas fases chamada de gametófito,
que é essa fase aqui de baixo, mostrada na imagem, e outra fase chamada de esporófito, que é o representado aqui nessa parte de cima. O gametófito, ele é sempre haploide. Haploide significa que tem um gene para cada característica. Comparando com nós seres humanos, somos seres diploide. Existe um par de genes para a cor dos olhos, um par de genes para o formato da orelha, etc., já que um gene veio do nosso pai e o outro gene veio da nossa mãe. Já nos seres haploides, eles sempre terão apenas um gene para cada característica. O gametófito será haploide e o esporófito será sempre diploide. O gametófito, ele é autótrofo, ou seja, ele produz o seu próprio alimento. Já o esporófito, ele é heterótrofo e totalmente dependente do gametófito, já que se nutre através dele. Os gametófitos, eles apresentam a fase sexuada. Comparando com nós seres humanos, que somos sexuados, tem o homem, que produz o gameta masculino, e a mulher, que produz o gameta feminino. Já o esporófito, ele apresenta a fase assexuada, ou seja, ele não produz gametas, e sim esporos, o que é diferente, como vocês verão daqui a pouco. O gametófito, ele é independente, sobrevive por conta própria. Já o esporófito, como já citado, ele é totalmente dependente do gametófito para sobreviver. O gametófito é a fase duradoura apenas nas briófitas e o esporófito é a fase passageira. Vamos analisar agora o ciclo de vida de uma briófita. Temos aqui a fase do gametófito. Existem os gametófitos que produzem gametas femininos e os que produzem gameta masculino. Aqui são gametófitos femininos, já que sobre esses gametófitos está se desenvolvendo a fase do esporófito. O esporófito, ao chegar na fase adulta, ele abre a sua cápsula e libera os esporos. Os esporos, ao encontrar um local apropriado, alguns irão se transformar no gametófito masculino e outros no gametófito feminino. O gametófito masculino irá produzir gametas que, com auxílio da água, será levado até o gametófito feminino, onde ocorrerá a fecundação. Sobre o gametófito feminino, irá se desenvolver o esporófito. O esporófito, ao se tornar maduro, novamente produzirá esporos, que serão liberados, reiniciando o ciclo. Vemos aqui a imagem de um hepatófito com suas duas fases. Na fase inferior está aqui o gametófito, todo espalhado e folhoso, e a segunda fase, que é a fase do esporófito, se assemelha muito a uma taça. Para finalizar, falarei sobre algumas curiosidades sobre as briófitas. As briófitas, elas fazem parte da vegetação típica de um bioma conhecido como tundra, que fica na região norte do planeta. A tundra é um bioma onde 10 meses do ano é gelado e apenas em 2 meses do ano é que tem o verão. E no verão, nesses 2 meses, se desenvolve apenas esse tipo de vegetação rasteira, que contém gramíneas e musgos. Não confundam gramíneas com musgos. Gramíneas apresentam vasos condutores, então é outra categoria, falaremos sobre elas em outras aulas. Bom, apesar de ter também as hepáticas, os musgos geralmente são os mais estudados. Eles também podem ser encontrados em florestas, desde que sejam florestas sombreadas e com um clima mais úmido. Florestas tropicais têm uma umidade geralmente alta. E aqui vemos os musgos crescendo sobre troncos de árvores, mas também podem crescer sobre pedras e até mesmo crescer sobre paredes, como é o caso dessa segunda imagem, em que os musgos estão sendo utilizados para ornamentação de paredes. Os musgos também são utilizados para ornamentar aquários e também são utilizados na fabricação de terrários. Terrários são mini ecossistemas construídos dentro de frascos de vidro de variados tamanhos.
muito utilizado em decorações. Bom, turma, e por hoje finalizamos essa aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquem todos na paz. Tchau!